Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é um babalorixá. O que é que significa isso? É um sacerdote de um culto afro-brasileiro. Seu nome? Paulo Casagrande, mas na nação ele é conhecido como Paulo de Ogum. Ele tem muitas histórias para nos contar e, como eu sei que há muita desinformação sobre este tema, eu convidei o Paulo, que eu já conheço há algum tempo e tenho dele notícias de que o seu trabalho é sério e é uma pessoa que goza bom conceito nos ritos afro-brasileiros. Então, com base nisso, eu achei que ninguém melhor do que ele para nos informar. E, sem maiores delongas, nós vamos conversar com o babalorixá Paulo de Ogum. Paulo, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Com certeza. Estamos aqui para tentar dirimir e levar ao conhecimento do teu público, que eu sei que você tem um público muito fiel em Florianópolis a respeito de religiões e religiões algumas, com alguma celeuma em cima. Uhum. Espero estar aqui para tudo aquilo que for me perguntado, eu poder esclarecer um pouco mais as pessoas que muitas vezes ouvem isso, ouvem aquilo, e quando ouvem o lado negativo, ou o lado errado, ou não verdades, ou o preconceito, que é muito enraizada já ainda tempos áureos dos escravos, que a religião já veio com um certo preconceito. Você começou com um tema bastante interessante, amigo. Veja, você falou em religião. Então, o rito que você processa é uma religião. É uma religião. É uma religião. Como veio da África, a religião ficou afro-brasileiro. Uhum. Tá. E explica para nós aqui. Eu já andei, como diz o pessoal aí das religiões de chão, né, como se chama também. Ao longo da minha vida eu também andei correndo gira, né? E eu aprendi que existem várias nações, né? Então, eu sei que existe a nação Angola, existe a nação Queto, existe a nação Mussurumim, existe a nação Ijexá, e Jejeoió, Nagô, Candomblé, enfim, uma série delas. Uma série delas. E a sua é a Cabinda, ou também Cambinda, né? Perfeito. Muito bem. Essa nação Cabinda ou Cambinda, de que parte da África ela é? É uma boa pergunta. Eu estava lendo um livro a respeito e neste momento eu me esqueci. Ela pegou inclusive uma parte Angola, próximo a Angola ali, mas como mudou muito o mapa daquilo ali, eu não sei dar especificamente a região de que ela veio. Mas para resumir essa situação, na verdade eram tribos e cada um com a escravidão que os portugueses foram buscar os negros na África, trouxeram cada um o seu ato tribal e o seu ato, na verdade, que eu considero a religião afro nada mais do que uma religião de cura que os escravos usavam para se curar, porque ali tinha o feiticeiro e ele, como não tinha acesso a médicos modernos e nem existia na África, até hoje quase não existe. É verdade. Então, com o conhecimento deles, se apelavam a deuses
ou a orixás, ou a divindades, que houvesse uma cura, salvação naquele momento para determinado problema da tribo. Então a minha religião, ela é altamente curável. E curas milagrosas, eu já contei mais de 100 que passaram pela minha mão. Imagina, para a pessoa na Igreja Católica ser considerada um santo, ela tem que fazer 2 milagres depois de morto, né? Eu, pela minha mão, já passou mais de 100 milagres, comprovado milagres. E ainda vivo. Imagina depois que morreu, o que eu não venho para cá para fazer, né? Pois é. E aí, veja, a que você atribui esse poder, digamos, de fazer milagres? Você atribui ao poder que você recebeu através da sua iniciação? Através de todo o ritual. Porque nós não estamos sozinhos na Terra. Sim. Independente do homem achar que é auto-soberano aqui, ele não é em nenhum sentido. Para cada ser encarnado aqui na Terra, nós temos acima de 20 seres desencarnados. E todos eles trabalham ou o lado mais negativo, porque não receberam conhecimento, ou o lado mais positivo, porque podem dar o conhecimento e podem, às vezes, até nos dar a cura, porque tem esses poderes de conhecimento lá de cima. Tá? Agora, pergunta técnica, e eu estou dando uma de advogado do diabo. Veja, amigo, haveria a possibilidade, veja, a pessoa é iniciada, né, na nação cambinda. Aí passa por todo aquele grau de aprendizado, né? As informações que eu tenho do lado do candomblé é que a pessoa leva 7 anos para poder chegar a um estágio tal que ele pode ser levado ao cargo de babalorixá ou ialorixá, o que se comumente chamaria de pai de santo ou mãe de santo, né? Bom, ok. Ou seja, um sacerdote ou uma sacerdotisa. Perfeito. Mas isso é só através do treinamento da pessoa e tudo? Ou, além do treinamento, se essa pessoa tiver dons paranormais, essa pessoa transcende, ela fica com mais poderes e ela naturalmente teria mais condições de fazer milagres mais fortes. Contundentes. Muito bem. Eu acredito que você tenha que ter um dom, assim como um profissional. Se ele não gostar daquilo que faz, se ele não acreditar, ele não vai fazer um grande trabalho. Na nossa religião, eu acredito que eu tenha chegado próximo à perfeição daquilo que eu esperava, e depois que eu fui entender que eu tive determinados passos na vida que me levaram a chegar onde eu estou hoje. E eu não senti que isso aconteceu, porque eu não tinha consciência de que isso aconteceria. Somente através da reflexão depois é que eu vi. Porque primeiro eu não aceitava a minha religião. Mesmo eu vim a descobrir que ao nascer com 920 gramas numa cidade litorânea, por um problema de parto de 7 meses, eu tive que ser levado na época para um balão de oxigênio, alguma coisa que ovalha lá, num hospital. E só que antes disso, como minha mãe teve um problema de acidente, quando eu nasci, a minha primeira ama foi uma que se chama vulgarmente assim, alguns acham que é vulgar, outros acham que é um sentido carinhoso, batuqueira, né? Então, minha primeira ama de leite foi uma batuqueira. E essa batuqueira, lá no Rio Grande do Sul, batuque é o ato de tocar o tambor, sim, sim, né? Essa batuqueira, ela me fez uma segurança de vida e me entregou aos orixás. O meu primeiro pai na cabeça é Oxalá. Eu fui entregue a ele. Graças a isso eu tenho certeza que eu sobrevivi aqui na Terra, porque eu não tinha condições de sobreviver. Sim. Mas sobrevivi. Aos 18 anos eu tive a minha primeira, que acabou a segurança com Oxalá, e disse, agora tu tá pronto pro teu orixá. E eu não aceitei, não quis. Dali para frente foi uma guerra. Até que, vou lhe revelar uma surpresa aqui, talvez o senhor não esteja lembrado, eu num dos meus momentos de depressão,
há 20 e poucos anos atrás, sem saber o caminho tomar, porque eu lia livros espíritas e eu os devorava. Sim. Mas ali eu estava, vamos dizer assim, bloqueado. Era aquilo ali, mas tinha mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa eu não me resolvia. Até que você fez lá um mapa. Um mapa astrológico. Astrológico, tá? E dali eu tirei que... Me lembro de uma das partes, porque a gente também não vai poder revelar tudo isso que sai ali. Até Nem porque, deve. Até porque eu tenho, assim, clientes famosos no Brasil na minha mão, e eu jamais disse, o João, o Pedro ou o Ciclano é meu cliente. Eu sou que nem padre. Se você for lá se confessar, fica com o padre. A minha parte fica comigo e o segredo morre ali. Sei. A pessoa que quiser revelar ou indicar outros clientes, é problema deles. Eu, da minha parte... Não sei, não vi, nunca conheço. Né? Mas, voltando ao assunto, então você me ajudou a abrir uma das portas, porque ali dizia muito de mim. Apesar de que eu não tinha conhecimento nem do teu trabalho e nem desse lado. Né? Mas ali me ensinou que eu era duas pessoas. Pelo meu nascimento, o primeiro impacto é aquela antipatia. Pô, o cara tem alguma coisa que tem uma máscara na frente dele. Primeiro, as pessoas, quando me veem pela primeira vez, pô, esse cara, sei lá o que ele é, mas ele é rabugento, aquela má impressão de que a gente é outra coisa. Mas depois, aprendendo a me conhecer e a conviver comigo, vê que não era nada daquilo. Eu tenho outra existência. Então, a minha segunda existência eu considero espiritual. Com certeza. Todos nós temos as nossas máscaras, né? Muito bem. Amigos, o assunto já viu que é palpitante. Nós estamos indo rapidamente para os nossos intervalos e voltamos logo, logo. Não saiam daí. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o Babalorixá Paulo de Ogum, da nação Cabinda ou Cambinda. Há duas maneiras de se falar o nome da nação. Paulo, olha... Conversar com você está sendo uma coisa assim bem agradável e bem curiosa. Obrigado. Você aqui já disparou tantas informações que eu digo, meu Deus, deixa eu botar minha cabeça em ordem para saber que linha de exposição nós vamos adotar. Eu sempre gosto de saber um pouco da vida da pessoa, né? Então, eu queria que você, de forma resumida, porque, puxa... você deve ter coisa para contar e coisas maravilhosas de fenômenos que já ocorreram na tua vida. Mas eu gostaria de saber como foi que você... Bom, você me contou já o início. Você teve uma ama de leite, batuqueira, que de alguma maneira te fez uma proteção. A gente ouve falar nessas coisas como fechamento de corpo, né? Para mim não existe corpo fechado. Se houvesse corpo fechado, vamos usar assim a palavra macumbeiro, batuqueiro, seja o que queira dizer assim, ou babalorixá, um bandista, qualquer coisa, eles não morriam, né? Porque quem tem corpo fechado não morre. Eu não acredito em corpo fechado. Esse fechamento de corpo, até porque se você fechasse o corpo, não haveria troca de energias entre vamos dizer assim, o céu e a terra. E nós temos que receber as coisas. Eu sou um grande médium de transpasse. Sei. Eu até hoje, espero continuar, né? Mas eu digo assim, eu desafio qualquer pessoa, inclusive você, a pedir para qualquer pessoa que eu nunca vi na vida, que só conheça aquela pessoa, me ligar e eu digo todos os dores do corpo dela e todas as doenças e o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Tá? Eu sou um médium de transpasse fabuloso. Se eu tivesse o corpo fechado, eu não receberia as dores da outra pessoa. Não, eu entendo, Paulo, que quando o pessoal fala em corpo fechado, não significa que não entra nem bala de canhão naquele corpo, não é isso. Eu imagino que quando se fala em corpo fechado, fala-se numa proteção de aura que não permite que essa pessoa seja... Tem pessoas que não se sabe por que elas entram num lugar que está, entre aspas, carregado e elas
captam puxam toda aquela energia. Toda aquela energia negativa. Mas todo ser humano, mal. se ela tem o poder de puxar a energia positiva, ela tem o poder de puxar também a energia negativa. Mas até porque as duas andam paralelas, andam praticamente juntas. Bom, mas elas têm que saber filtrar e saber se descarregar. Bom, mas então, ok, vamos tirar o corpo fechado. Vamos falar, você recebeu algum tipo de proteção extra dada? Sim, segurança seria o quê? Quando eu comecei a abrir o meu campo, eu entrei direto para o espiritismo, que era o meu primeiro passo em que eu aceitava. Certo. Saindo do espiritismo e continuando com o espiritismo, eu complementei com a Umbanda, porque nada mais é. O espiritismo nada mais é do que um braço complementar da Umbanda. Sei. Certo? E aí depois eu passei para a linha de nação de orixás. Aí eu fiz o complemento. Fechei as 13 e eu fico trabalhando com as 13 ao natural. Certo. E aí, no caso, que idade mais ou menos você tinha quando você foi iniciado nessa linha? Bom, o espiritismo eu comecei a trabalhar aos 18 anos. Depois, aos 25, eu passei para a Umbanda. E aos 30 anos, eu entrei para a nação. Nação. É. Bem, então você, teve... Só que, o caminho. Eu tive o caminho, só que aquilo que você disse que leva 7 anos, quando eu entrei para a nação, o meu pai de santo, não sei porquê, cada um faz, cada um é dono do seu lado, cada um administra o seu lado. A nossa igreja ela é muito individual nesse sentido, que cada chefe é um cacique, então ele faz o que quer dentro da igreja dele, errado ou certo, isso é outra coisa. Mas eu me aprontei do Bará Oxalá. Eu não passei pelas etapas de primeiro fazer um borizinho na cabeça, depois fazer um complemento de corpo, depois sentar uns santinhos, depois complementar. Eu entrei, deitei, e quando eu levantei, eu era um babalorixá pela linha de nação. Tá aqui os teus búzios, meu filho. O dia que alguém bater na sua porta, o senhor atenda. Mas como? Ele não me ensinou nada. Como pode? Deus o livre, ninguém vai bater na minha porta. E por acaso um dia souberam que eu era babalorixá pela linha de nação, eu vim aqui jogar um búzio para ti. Eu digo, Deus o livre, o que eu vou fazer? Eu nunca joguei búzio na minha vida. Como é que eu vou jogar? Aí eu disse, não. Se eu fazia a coisa certa na Umbanda e no Espiritismo, por que eu não vou fazer na nação? Botei a pessoa sentada na minha frente, apesar de que, assim, meio nervoso, meio ansioso, eu botei o que eu tenho aqui, a minha imperial, comecei a jogar, disse umas coisas para a pessoa, eu nem sabia o que eu estava falando. Eu nem sabia se aquilo que eu falava eu estava ouvindo. A pessoa levantou dali, agradeceu, foi embora. 2 horas depois veio com outra pessoa para me dar continuidade ao jogo para uma outra pessoa. E dali os clientes foram surgindo, um foi trazendo o outro e eu nunca mais parei. Então, como eu comecei, nem eu sei como comecei, mas comecei. Muito interessante a sua história. E veja, eu estou vendo aqui, bom, os telespectadores não estão vendo o que é que existe dentro deste receptáculo aqui, que vocês estão vendo a mesa aí de uma certa maneira, mas vocês não estão vendo o que é que tem aqui dentro, né? Então... Seria um imperial de orixá, algumas pedras imantadas, alguns cristais. Eu peço então ao pessoal da técnica que coloquem uma visão do que é que existe aqui dentro. E vamos lá. E aí, amigo Paulo, eu pediria a você que explicasse, deixa a imagem entrar aqui primeiro, né? Porque senão o pessoal não sabe de que é que está se falando. Vamos lá. Isso seria uma imperial, 12 orixás. Sim. Né? Cada orixá corresponde na Terra a um tipo de problema do ser humano. Por exemplo, o Bará. Certo. Bará corresponde aos caminhos da Terra. Quais os caminhos que você vai tomar? Ou se os caminhos estão abertos ou fechados. Ogum, dono da faca, dono da cirurgia, no caso. Sei. Né? Dono do ferro, a ele corresponde o trabalho. É o dono da labuta. Sei. Né? Yansan, dona do raio, dona do vento, ela é dona da mesa, dona da fartura. Sim. E dona do teto.
Tá? Xangô, precisa dizer, todo mundo sabe, Caô cabelecia o meu pai, né? Que seria o dono da justiça. Todo mundo que muitas vezes não se pede justiça a Deus, se pede a Xangô aqui na Terra, porque nós temos muita ligação com o lado africano. O Brasil tem assim uma ligação imensa. Tudo, a metade do Brasil, se tirar, fica vazio. O Brasil só é europeu no sul. E não é tão europeu assim no sul também. Porque nós temos muita influência africana. Desde as comidas, desde os temperos até o modo operante do religioso. Na Bahia, Deus o livre, se fizermos uma missa de corpo presente, lá dentro, no altar, tem que ter oferenda aos orixás, senão o pessoal não vai à missa. Deus o livre, se um padre aqui resolvesse colocar umas oferendas, umas comidas, grãos, multiplicação. Porque os grãos, aquela coisa lá que eles dizem que é macumba, um milho torrado, um feijão torrado, uma pipoca, aquilo ali nada mais é do que grãos de multiplicação. Tudo se multiplica. Aí entra a matemática. Muitas vezes, com um punhadinho de milho, se faz um milagre. Entendo. Agora, então, eu estou vendo aqui que todos os orixás estão representados aqui, né? Não só pelas contas das guias, como também pelas respectivas pedras, né? Búzios. Essas pedras. Sim, roda aqui as pedras. Essas pedras. E no centro eu vejo 3 e 3, 6 e 2, 8 búzios, com 2 sementinhas aqui, que devem ser indicadores, né? Indicadores de, eu te diria assim, ou carga, ou doença, ou alguma coisa positiva ou negativa. São sementes pretas e vermelhas, né? Ela tem um nome específico. Isso. E bem no centro, como se fosse o centro geométrico aqui desse círculo, temos uma moeda bem antiga, pelo visto. Um patacão aí. Um patacão. Isso. É quase um tesouro, mas não é um tesouro. Olha, é uma moeda bem usada e antiga. Tem até um brasão aqui, imperial, uma coisa assim. Muito bem. E também eu estou vendo aqui um baralho. Esse baralho pertence a Umbanda, não tem nada a ver com... Certo. Que aí você, digamos, deve complementar as informações que você recebe. Exatamente. Muito bem. E aí, já que nós estamos falando no famoso jogo de búzios, amigos telespectadores, isso aí é o famoso jogo de búzios. E aí eu te pergunto, uma pergunta bem, né, de principiante, para leigo mesmo. Para que é que serve o jogo de búzios, amigo? Orientar os caminhos das pessoas, descobrir as doenças, porque todo mundo, pela assim, a experiência que eu tenho, as pessoas vêm ou para saber se vão casar, se o noivado vai dar certo, ou o lado amoroso perdido ou não perdido, né? Fora isso, finanças, negócio, orientação sobre vendas, etc., né? Compra. E saúde, principalmente, né? Que é o pilar da religião é a saúde, né? Então, muitas vezes ela não está resolvendo um problema, o médico não acha a doença da pessoa e ela procura, a gente descobre o que é, indica se tem que dar continuidade ao médico da terra, dá continuidade ao médico da terra. Agora, essa pergunta eu não estou fazendo em nome dos telespectadores, estou fazendo em meu nome, meu bom amigo Paulo de Ogum. Em 100 pessoas que vêm procurar os teus préstimos no jogo de búzios, quantas pessoas vêm te fazer a seguinte pergunta? Babalorixá, qual é o meu orixá de cabeça e de que maneira eu posso cultuá-lo? Quantas pessoas em 100? Só para eu ter uma noção.
Porque eu estou vendo que você diz, o pessoal vem para ver amor, dinheiro, emprego, né, saúde, tudo. Mas quantas pessoas te fazem perguntas de ordem espiritual? Bom, existe pessoas que já vêm com o misticismo implantado e enraizado da vida, de lá de cima aqui para baixo. Apenas não aceitam, né? Ou não sabe como desenvolver isso. Eu oriento e mando procurar o caminho. Eu poucos filhos pego para seguir a religião, são poucos. Eu deixo a pessoa realmente, se ela quer, ela tem que me procurar, ela tem que fazer com que aquilo, que ela saiba onde ela está entrando e o que ela está fazendo. Mas... é uma missão árdua e pesada. Certo. Agora, em 100 pessoas, quantas querem saber do lado espiritual? Saber agora se vão dar continuidade ou não, eu não sei te responder, mas pelo menos eu te diria assim, 5% das pessoas querem saber. 5 em 100. 5 em 100. É pouco, né? É pouco. É realmente pouco. Mas que dão continuidade, eu te diria assim, 1, 2 em 1000. Nossa Senhora, é muito pouco mesmo. E eu conheço pessoas, aliás, alguns, só dizem assim, eu quero fazer uma oferenda aos meus orixás ou ao orixá de todos. Eles vão lá, só que eles não querem se envolver. Disso tem muito. Sim. Isso é verdade. Disso tem muito, né? Quer dizer, é aquele... Dá uma parte para Deus, dá uma parte para o diabo. Eu estou cercado dos dois lados, né? Se Deus ganhar, eu estou com ele. Se o diabo ganhar, eu estou com ele. O diabo no bom sentido, hein? Não vão achar que, isso é religião do diabo. Não tem nada a ver. Isso é uma imagem, o diabo da igreja de crente deixa só com eles, porque esse existe para eles ganharem o dinheiro dos crentes, né? O nosso existe, tá? Só que ele é muito bonito. Quem quiser conhecê-lo, eu posso apresentar. Muito bem. Amigos... E quem quiser conhecer Deus, também eu posso apresentar. Opa, esse eu quero conhecer. Deus todo mundo quer conhecer. E Cristo também posso apresentar. Com certeza. Amigos, estamos indo para mais um intervalo e já voltamos. Muito bem, amigos. Estamos de volta entrevistando o Babalorixá Paulo de Ogum. E no segmento passado, o Babalorixá nos deu uma noção de como funciona o famoso jogo de búzios. Agora, para mostrar o máximo possível para vocês, telespectadores, eu pedi ao nosso amigo que ele se disponha a fazer um jogo para vocês terem uma ideia de como é o famoso jogo de búzios. Então, vamos a isso, né? Paulo. O senhor fala e eu sou todo ouvido. Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta que interesse a todos, porque seria muito egoísmo eu querer saber alguma coisa pessoal. E veja, pessoal, o nome está dizendo, pessoal é pessoal, não na frente de não particular, sei. Né? Não na frente de tantas pessoas assim. Então, gostaria de saber, em primeiro lugar, eu vejo que no fim do ano as emissoras de TV sempre chamam os pais de santo. E eles, a primeira coisa que eles informam é o seguinte: o ano de 2008 vai ser regido pelo orixá tal, pelo orixá qual. E, bom, a minha primeira pergunta seria a seguinte: o ano de 2009, que está chegando aí a passos largos, vai ser regido por que orixá? O ano de 2008 será regido por Ogum e Yansan, certo? Por Ogum e Yansan. 2 orixá da guerra. Opa. 2 orixá da luta. Então vai ser um ano de muito trabalho. Tanto na agricultura, na indústria, no comércio. Vai ser de muito trabalho. Guerras, eu te diria assim, elas estarão amenizadas pelo excesso de trabalho e o excesso de problema na terra. Entendo. Quando entrar Oxum, que seria lá por outubro,
novembro, teremos problemas com muita água na Terra. O novembro de 2009. 2009. Certo. Tá? Ok. Muito bem. E eu pergunto, que outras informações, assim, genéricas, considerando-se um mundo como uma aldeia global, que outras informações você poderia nos dar sobre as tendências de 2009? Bom, não vai ser um ano fácil. Nada fácil. Mas não significa que com luta não se supere as dificuldades. Certo? Certo. Então vai ser um ano que teremos que ter cuidado redobrado com dívidas, com mudanças repentinas assim, de trabalho. Vai ser um ano difícil para abrir novos empreendimentos no sentido de esperar uma grande lucratividade. Até porque eu considero que a Terra agora vai entrar num certo descanso, numa certa calma. Então tudo tem que ser pensado antes, porque apesar de ser Ogum Cunhançã, que é o dono da guerra, o ano vai ser aparado ou amparado por Oxalá. Então vai ser um ano que tem tudo para termos paz, no sentido de que aqui vamos ter aquilo que procuramos. Certo. E Oxalá é o orixá, entre outras coisas, da paz. Da paz. Então significa que pode ser que as pessoas entre si estejam com ânimo belicoso, mas vai prevalecer a paz de Oxalá. Vai prevalecer a paz de Oxalá. Não significa que não haja luta, que não haja guerra e que não haja o esforço pessoal. Entendo. Tá? Mas dentro de um limite. Muito bem, é uma boa notícia. E especificamente, porque falamos em termos de mundo, o que é que você poderia nos dizer, amigo Paulo, sobre o nosso país, o Brasil especificamente? Bom, eu quando estava me referindo, praticamente estava me referindo ao Brasil. Já sobre o Brasil. Eu te diria assim, ó, pequenas, grandes mudanças. Tanto de atitudes, pequenas, grandes mudanças. É o que reserva para ser bom para o ano que vem. Entendo. Pequenas, grandes mudanças em todos os sentidos. Certo. Tanto do lado amoroso, quanto do lado de trabalho. Tá? Então é um ano assim, ó, de luta e sendo... O que adianta nós lutarmos se não houver uma renovação constante, não concorda comigo? Sim. Sim. Então, pequenas renovações, cada vez um pouquinho, para não haver choques. Ou seja, como se diz na gíria, cuidado do varejo, o atacado fica para mais tarde. Exatamente. Tá. Agora, eu não entendo nada disso, mas vamos lá. Eu notei que tem 3 búzios fechados ali. Isso daí não são as voltas de Oxóssi aqui? Eu não sei, eu não entendo muito. É o lado financeiro, queremos ter um certo cuidado, né? Certo. O Sanha responde junto com o Obá. Certo. Tô vendo que está caindo tudo aí para o lado. Um ano de saúde conturbada, aonde se não tivermos cuidado, devido às frequentes mudanças climáticas, de renovações de doenças que já estavam extintas. Possibilidade de volta de epidemias, essas coisas de pequenas assim. Epidemias centralizadas, tá? Eu te diria que isso pegaria assim, ó, de Minas Gerais para cima, inclusive a Amazônia, viu? Caramba. O Sul seria um pouquinho poupado. Ok, e agora me diga uma coisa. Não quer dizer que eles não tragam de lá e venham se instalar aqui através de viajantes, né? Sim, com certeza. Eu não vou tocar naturalmente, porque eu não conheço muito essas coisas, mas eu sei que não se toca. Eu vou apontar. Estas lindas pedras aqui e com estas guias aqui que são vermelhas e branca, chapanã.
Aqui, vermelho e preta? Chapanã. Chapanã. Chapanã é a questão das doenças. Doenças e chagas. Chapanã são as chagas, né? Para assim, ó, vamos dizer, para um católico ou para alguém que lê a Bíblia, Chapanã nada mais é do que o Cristo com as chagas, com as feridas. Interessante. E outra coisa, aqui eu estou vendo umas contas de cristal, né? Essas aqui, que tem até aqui uma pedra rosa. Essa reverberação de que orixá é? Obá. Essa ela é a dona da navalha, né? Sim. Ela não tem uma... Não é aquele orixá que perdeu a orelha numa briga com o Oxum? Interessante isso. E desculpe a minha ignorância, isto aqui é... Odeiotim são os caçadores. Tá. Olha, só que eles não caçam só caças, né? Com certeza. E o que me chama a atenção, amigo Paulo, é que está tudo caindo para esse lado aí. Você já jogou várias vezes, eu estou só observando, está caindo só para o lado aí. O Ogum também trabalha na mata, né? Sim. Depende da pergunta. De alguém específico, apesar de que eu não gosto de responder sobre pessoas individuais, né? Cada um que, se quiser, pergunte para si. Sim, lógico. Principalmente aquelas pessoas públicas, até porque eu tenho alguns filhos de santos aí muito famosos no Brasil que não querem se apresentar como lá fora como meu filho de santo, né? É um direito que eles assistem, né? Tenho grandes políticos aí também, e filha de grandes políticos que também não querem se apresentar como, eles querem ser aquilo para eles particular. E isso eu respeito plenamente, até porque a vida pública deles é pública, agora a vida particular deles é particular, e a fé, ela é universal, né? Porque eu não acredito em ninguém que não tenha fé em nada. Porque se você tiver fé num vazio, você já acredita num vazio. Até porque existe o todo, o nada não existe. Eu particularmente, Paulo, eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: graças a Deus, eu não acredito em Deus. A gente nem responde nada, né? Porque responder o quê? Ele já entregou o ouro, né? Graças a Deus, eu não acredito em Deus. Tá, tudo bem. Ainda bem que... E graças a todos os orixás eu já consegui chegar até Cristo. Até Deus eu não consegui chegar ainda. Até porque eu não peço nada para Deus aqui na Terra. Eu, quando tenho uma causa selêmica, eu peço a Cristo. Eu peço a Cristo e eu vou até Cristo. Agora, se Cristo vai até Deus interferir por mim, é outra coisa. Até porque eu não acredito que Deus cuide da Terra. Cristo cuida da Terra. Independente de o catolicismo achar que é dono de Cristo, porque foi a igreja, eles acham que é a igreja católica que trouxe o Cristo para a Terra. Não é verdade. Cristo é o complemento do 12º orixá. Olha, isso que você está dizendo é de enrolar os arames. Então Cristo não pertence a eles, pertence a todos aqui na Terra. E eu, quando tenho uma grande causa que todos não resolvem, eu incluo Cristo na situação. Olha, vivendo e aprendendo. E outra coisa, Paulo, se não fosse incômodo para você, eu gostaria que você, por gentileza, fizesse uma demonstraçãozinha com aquele baralho que está ali encostado. Mas vamos fazer o seguinte, só segura um momento, porque o tempo voa em televisão. Depois dos nossos comerciais. Aguardem só um instantinho que a gente já volta. Ok, amigos, estamos de volta entrevistando o babalorixá Paulo de Ogum. E relembrando, eu tinha pedido ao nosso amigo entrevistado que fizesse uma demonstração de como ele utiliza o baralho como uma forma de consulta. Então, aí está. O baralho, ele é de Umbanda, e como eu gosto muito da Umbanda, e eles me mostram muita coisa, o baralho seria o primeiro passo de atendimento. Eu abro o baralho, a pessoa de boca fechada, eu digo quais são os problemas e o que a trouxe na minha frente. Pelo corte do baralho, eu vejo se o problema é financeiro, aqui sai problema financeiro, problema amoroso e mudança de relacionamento.
Então, por ali eu procuro. Ó, essa pessoa amortecida com barreiras, mas o sol clareia a vida dela. Confirma o Xun, ela veio na minha frente por causa de um lado amoroso que vai ser passageiro. Tá? E essa pessoa também tem a possibilidade de ter uma gravidez inesperada. Tá, agora só uma não planejada. Tá, só um minutinho. Porque você está fazendo esse jogo em intenção de quem? Neste momento de ninguém, eu apenas embaralhei. Ah, você só está dando o exemplo. Isso, é só o exemplo. Ah, bom, tá. Só o okay. exemplo. Né? Muito bem, tá, então é não assim. Não me concentrei, até porque para ver isso eu tenho que pegar o nome completo da pessoa sim. E a data de nascimento, ou por telefone. Entendo. Né? E aí, quer dizer, você só está fazendo como se fosse uma espécie de um Exatamente. treino. Entendo. E aí você, pelo que eu pude observar, você corta o baralho em 4 partes. 4 partes. E aí, cada parte representa um determinado assunto. Eu vou abrindo e vou falando. Quando a pessoa... E aí você pega e pela sequência das cartas, você vai interpretando o que você vê. E muitas vezes a interpretação não fecha com a carta, mas fecha com... Porque eu sou médium de ouvinte também, né? Muitas vezes é alguém que está encostado em mim falando no meu ouvido. Quando eu termino de ouvir, eu falo para a pessoa. Entendo. E aí, no caso, as cartas seriam apenas, vamos dizer, um apoio. Um apoio. Para você ter as suas Ou até intuições. Mesmo para a pessoa ver alguma coisa na frente, né? Porque se eu ficar só no invisível, talvez a pessoa não acreditasse tanto naquilo que... Portanto, então, você, pelo que você acha, isso é um dom. A pessoa nasce com ele e no caso, através do ritual de iniciação, né, da nação Cambinda, quando a pessoa é iniciada, ela recebe uma força extra e o dom é fortalecido. É isso que eu entendi? Vamos dizer assim, a sua visão de ver as coisas eu sei que é muito ampla, mas eu acredito naquilo que nossa bagagem já vem de outras vidas. Então aquilo que você chama de dom, nós já podemos ter vindo com aquilo, apenas abrimos. É como um embrulho de presente. Você vai abrir, porque você está ganhando um presente. E aí depois você Nada mais é do que quando eles estão lá, muito em cima, e nós aqui. O ritual todo, que a feitura nada mais é do que a aproximação deles para cá, para perto. E aí é onde as coisas acontecem. E ali tudo acontece. Desde que seja para o melhoramento, não se iludam. Os orixás que vêm trabalhar na Terra e essas entidades, muitas vezes, tudo aquilo que tu pede a eles é dado. Ou pequeno ou grande é dado. Só que se for para o nosso melhoramento, para a nossa amplitude espiritual no mundo, não adianta pedir coisas que vai nos atrapalhar. Jamais posso pedir uma mega sena para mim, porque isso pode estragar tudo aquilo que eu fiz até hoje. Porque talvez aquele não seja o caminho, eu não esteja preparado para aquela fortuna. Eu esteja preparado para ter o mensal. Agora, para ter uma fortuna de uma vez só na mão, talvez eu não esteja preparado para isso. Isso pode estragar tudo aquilo que eu já fiz na Terra. Entendo. Bom, porque posso usar de maneira errada esse dinheiro, né? Certo. Ok. E, bom, aí quando você termina a sua consulta, naturalmente você tem aí, vamos dizer, entre aspas, o diagnóstico, né? Você sabe qual é o problema da pessoa, você conta para a pessoa e aí termina aí? Não, você vai orientar, ou seja, você dá... eu dou pequenos conselhos, só que a pessoa muitas vezes é que tem que fazer aquilo, né? Sei. Porque muitas vezes a pessoa me procura e ela acha que está certa, só que ela está errada. Então eu tenho que abrir os olhos dela para mudar as atitudes dela. Se você fizer assim, o caminho é outro. Se você fizer errado, o caminho vai piorar. E nesse momento isso aqui está errado. A pessoa pode não aceitar aquilo, mas ela tem que haver uma mudança. E a mudança tem que sair daqui. Toda mudança na Terra que é necessária, ela tem que sair primeiro da nossa consciência, de que devemos mudar.
Senão nada adianta fazer um banho de descarrego se ela continua indo nos mesmos lugares e se carregando com as mesmas coisas. Ou nada adianta fazer um feitiço para ela melhorar em determinadas situações se ela não mudar as atitudes. Entendo. Dá o que pensar. E você trabalha nisso direto, então, Paulo? Não, eu tenho uma detetizadora. E eu não trabalho direto, eu trabalho conforme a minha agenda. Se for necessário, posso até trabalhar direto, né? Mas não vivo exclusivamente da religião, até poderia. Já me foi orientado que eu poderia viver exclusivamente da religião, mas por enquanto ainda não quis. E normalmente você atende então o quê? 2, 3, 4 vezes por semana? Quantas vezes por semana você atende? Não sei quantos clientes eu atendo por semana, mas uma média de 10, 12 clientes por semana. 10, 12 clientes por semana. Tem semana que mais, semana que menos, depende a semana, depende o mês, depende... E os teus atendimentos, eles são assim, em tempo, por exemplo, vai uma pessoa e aí você tem que dar atenção a essa pessoa. Quantificando isso em termos de tempo, são atendimentos demorados? Ou não, geralmente é 30 minutos, a não ser que tem pessoas que vêm lá com uma relação de perguntas, porque se ela vier sem pergunta, ela vai fazer 4 ou 5 perguntas e não vai lembrar mais, porque vai dar um bloqueio na mente dela, ela não sai daquilo, empatou ali. Aí ela empaca ali porque ela não lembra mais nada, porque eu já respondi tudo para ela. Entendo. O que ela queria. Agora, se ela vier com uma relação de perguntas, aí eu estendo um pouquinho mais, porque do contrário... E aí você vai só jogando os búzios e complementando com as cartas? Não, a abertura é só no início. A abertura é só no início, depois é só búzio. E uma perguntinha técnica. Eu ouvi dizer que nos búzios tem uma jogada que é para confirmar sim ou não... Confirmação de cabeça. Não. Há uma pergunta específica que a pessoa faz. E aí o Babalorixá ou a Ialorixá, ele joga uma jogada específica que no candomblé eles chamam de alafim. Ou seja, eles jogam 6 búzios e tem que cair 3 abertos ou 3 fechados. Não sei se é verdade ou não. Tem várias técnicas, né? Exatamente. Para o sim ou para o não, eu escolho um orixá. Se o orixá escolhido pelo tipo de problema me mostrar que está fechado o búzio, é não. Se ele me mostrar aberto, é sim, siga em frente. E aí você escolhe o orixá que vai te responder. Exatamente, isso. Eu escolho. Por exemplo, o João, casado com a Maria, está muito desconfiado que a Maria arrumou um amante. Mas ele não consegue provar nada dela. Aí ele me procura. Paulo, quero saber se minha mulher tem um amante. Aí eu escolho o orixá e sei que, devido ao tamanho da pergunta e da responsabilidade, eu quero 100% de certeza, né? Aí eu jogo e dou a resposta para ele. Entendido. Não tem. Tá bom. Amigos, lastimavelmente estamos chegando ao final do programa. Mas eu confesso a vocês que é tanto assunto que eu tomei a decisão e já pedi licença para o nosso amigo Paulo de Ogum para ocupá-lo um pouco mais conosco, explicando aqui essas coisas todas que a gente fica voando, né? Então, vamos combinar o seguinte: semana que vem a gente se encontra aqui neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário e teremos novamente como convidado de honra o Babalorixá Paulo de Ogum. E o assunto vai ser minúcias da vida da nação cambinda. Iniciações, feitiços, entre aspas, obrigações e por aí vai.
De momento, amigo Paulo, te agradeço imensamente a sua presença. Sido claro nas coisas na qual responder, olha, perguntou. Para mim foi claro. Agora eu confesso que meus arames estão todos entortados e por isso que eu estou te chamando novamente. Mas de qualquer maneira, muito obrigado. Será um prazer estar aqui. Semana que vem, então, combinado. Uma ótima semana e meu cordial abraço.